número 7. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou ler a palavra do Senhor, preste atenção, por gentileza. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Procoro, Nicador, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também em grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Feche os seus olhos. Pai, grato eu estou por estar em tua presença. Obrigado, Deus, por mais uma vez ter o privilégio de pronunciar a sua palavra santa. Capacita-me, Deus, pois eu tenho carência do seu Espírito. Eu preciso dele, eu necessito dele. Ajude-me, Senhor, para que a sua palavra fique guardada, gravada em cada coração, em cada mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem uma palavra para si nesta noite de quinta-feira. Amém? Deus ministrou ao meu coração uma palavra e digo que primeiramente fui impactado por ela, visitado por ela. Deus, pelo seu Espírito, Ele sempre fala conosco primeiro, nos levando a pensar, a refletir, para que a palavra de Deus tenha sua eficácia também na vida daquele que ministra a palavra. E quero dar um título a esta mensagem: Igreja e os seus desafios da atualidade. Quando nós pensamos em desafios, o que é que vem em sua mente? Quais são os desafios que você pensa que a igreja está enfrentando na atualidade? Talvez você poderia pensar que o maior desafio é da igreja, na atualidade para alguns, seja financeiro, seja escassez de alguma área em que a igreja está necessitando, precisando de uma provisão. Digo, não é esse o maior desafio. Ao olhar para as Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Atos, nós podemos ver como que o Espírito Santo de Deus, ele sempre esteve no controle da igreja primitiva. A Bíblia, no livro de Atos, vemos Lucas narrando, logo no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu a vida dos apóstolos, dos discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a pregar o Evangelho, a anunciar as
glorificado, a qual havia incumbido para eles o ir de pregar, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali estavam esses homens no cenáculo, orando, buscando. De repente veio o vento impetuoso e encheu aquela casa, encheu a vida deles, e eles ficaram cheios do Espírito. Então, a maior força da igreja continua e sempre será o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o agente que atrai a presença de Deus e a glória de Deus no meio do seu povo, ou seja, no meio da sua igreja. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não teríamos possibilidade de continuar no ministério. Mas pela graça de Deus, há uma promessa da parte de Jesus que Ele não deixaria nós órfãos, que Ele sempre estaria conosco até o fim dos tempos. Por isso, desde a criação da igreja, a igreja passou por desafios. A igreja enfrentou perseguição. A igreja de Atos enfrentou oposição. E vemos que a igreja de Atos tinha o Espírito Santo. O crescimento da igreja de Atos é proveniente da descida do Espírito Santo. Havia na igreja de Atos, a igreja primitiva em Jerusalém, o testemunho. O que é isso? Aqueles que testemunhavam acerca de Jesus Cristo, que falava das boas novas. E essa notícia, ela espalhava-se por toda aquela região, por causa dos irmãos que diziam um ao outro sobre esse testemunho, cumprindo o que Jesus havia dito: vocês serão minhas testemunhas. E eles foram testemunhas de Jesus Cristo, movidos pela graça do Espírito Santo. E digo que nós precisamos entender que a igreja de Cristo precisa voltar a ser movida, regida, orientada, instruída pelo Espírito Santo de Deus. Somente assim, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós conseguiremos vencer, ultrapassar os desafios da atualidade a qual nós vivemos. E será que nessa atualidade nós enfrentamos oposição igual eles enfrentaram? É claro que eles enfrentaram uma maior oposição, mas não quer dizer que nós não temos oposição. Temos oposição, vamos ter oposição, vamos ter perseguições, vamos ter lutas, e já está tendo. Se você acompanhar os jornais, principalmente na Síria, você verá que existem irmãos sendo queimados vivos por não negarem a sua fé. Perseguição. E eles estão sendo testemunhas, não negam a sua fé. Isso faz que nós despertemos para uma consciência cristã de que o fim do tempo é próximo, e a igreja precisa testemunhar acerca de Jesus. E este é um dos maiores desafios, porque, querendo ou não, a igreja em partes está acomodada, recuada, e nós precisamos avançar. Falta em nós busca e orientação do Espírito Santo. E na igreja, e no livro de Atos, nós vemos uma igreja poderosa, uma igreja que crescia,
Uma igreja que a cada dia o número de discípulos aumentava, de membros, pessoas que ouviram o testemunho acerca de Jesus e aceitavam a fé, aceitavam Cristo como Senhor e Salvador. Então aquilo aumentava, e conforme aumentava, crescia também as responsabilidades. Cuidar do povo, alimentar o povo, satisfazer as necessidades do povo. Havia muita gente, se tornou um movimento, e esse movimento estava atraindo pessoas. Que movimento é esse? Uma igreja cheia do Espírito Santo, falando do reino de Deus, falando do Messias, falando do Cristo ressuscitado. E vemos no capítulo 6, a igreja já crescendo. Havia uma igreja de judeus de fala hebraica e outros de judeus de fala grega. Mostra uma distinção, uma separação, para você ver como que o Evangelho havia já alcançado. A promessa de Jesus estava se cumprindo. Mas aí, irmãos, entra aonde eu quero apresentar apenas três desafios que eu particularmente considero grande desafio para nós. O primeiro, nós encontramos no texto que nós lemos. O primeiro desafio que nós temos nessa atualidade é não negligenciar o ministério da palavra e oração. A igreja estava crescendo. Como eu disse, havia necessidades também que estava aumentando. E agora estava tendo ali, parece, uma acepção de pessoas que diariamente umas viúvas estavam sendo tratadas e outras não. E aquilo começou a gerar um protesto entre os judeus de fala grega. Eles não concordaram com aquela situação. Mas quando isso chegou nos ouvidos dos apóstolos, eles resolveram o problema imediatamente. E eles definiram a maior prioridade do ministério. E você precisa ter isso em sua mente, que você não pode negligenciar em sua vida a palavra de Deus e nem a oração. Se você deseja ter uma vida orientada por Deus, você precisa ter a palavra de Deus no coração, na mente e oração em sua vida, para você vencer os desafios desta atualidade. Jesus Cristo venceu a tentação de Satanás no deserto com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. A Bíblia diz que pela palavra nós já vencemos o maligno. A palavra que está em voz de João já venceu o maligno, é a palavra, como foi texto lido logo na introdução, que o homem deve viver de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós temos que nutrir a nossa alma, o nosso espírito com a palavra e com a oração, se desejamos vencer os desafios desta atualidade que vivemos. John Owen disse que o primeiro e principal ofício de um pastor é alimentar o seu rebanho diligentemente com a pregação da palavra. Não existe outra maneira
Certo pastor estava pregando para a sua congregação, e no meio da pregação ele disse isso: se vocês considerassem, meus amados irmãos, que não podem nutrir as vossas almas, excepto pelo leite da palavra, seria preferível desejarem que seus corpos não tivessem almas e que as suas igrejas não tivessem pregadores. Não vale a pena. O que alimenta a nossa alma é o leite da palavra. O que alimenta a nossa vida espiritual é a palavra. E vemos que nesta atualidade que nós vivemos, estamos percebendo tanto entretenimento que está tirando a essência da palavra e da oração. Quase não se vê a pregação da palavra. O tempo da pregação agora é uma saudação. Não há tempo para expor os pensamentos, porque não agrada mais o coração do povo. A palavra não é para satisfazer os seus desejos, é para confrontar a sua consciência e chocar a sua mente, a sua visão, o seu coração tem que ser limpo, o meu tem que ser limpo pela a palavra. Nós somos santificados pela pregação da palavra, não existe outra maneira. E esses apóstolos nos dão uma lição. Eles não negligenciaram as viúvas, mas eles definiram uma prioridade maior: a palavra e a oração. Nós temos que entender isto, meus amados irmãos, que nós temos que definir prioridades em nossas vidas todos os dias. Nós precisamos nos alimentar diariamente dessa palavra, senão a sua alma ficará vazia, oca, sem Deus, sem a graça, vulnerável e abatida. Mas com a nutrição da palavra, a palavra te deixa você animado, regozijando com Deus, firme, forte, valente, porque a palavra, ela te encoraja a você a prosseguir. O que adianta se eles fossem atender às necessidades das viúvas, supriria as necessidades físicas e deixaria a necessidade espiritual. Então eles escolhem pessoas para suprir essa necessidade. Meus amados, a igreja precisa entender que o pastor precisa se dedicar em oração e leitura da palavra. E muitas vezes a própria igreja está enchendo o pastor de atividades, tirando ele do seu ofício principal, que é a dedicação da palavra e da oração. Toda atividade quer o pastor, todo evento quer o pastor. O pastor tem que estar em todos os lugares simultaneamente. O pastor não é onisciente. Ele só consegue estar em um lugar de cada vez. E nós precisamos entender porque disso depende a nossa vida espiritual e a saúde espiritual da igreja. E eles disseram: vamos passar essa tarefa para eles e nós dedicaremos em oração e palavra. Porque o nosso ofício é ministrar. O nosso ofício é pregar a palavra diligentemente.
como diz Paulo para Timóteo: meu filho, prega a palavra em tempo, e fora de tempo. Não deixe que a multidão de responsabilidades afaste você da palavra e da oração. Há muitas pessoas que oram quando vai dormir apenas, porque não separaram prioridades durante o seu dia e não definiram, e vive uma vida escassa, uma vida vazia, sem conhecimento de Deus, não ora, não lê a palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de oração, não, por falta de conhecer. Conhecer quem? Deus, a sua palavra, o seu pensamento. E se a igreja perece por falta de conhecimento, de quem é a culpa? Dos sacerdotes, que não entendem o seu ofício, que não entendem o que Deus colocou em suas mãos. Por isso que eu serei julgado por aquilo que eu ensino. Por isso eu devo me apegar às Escrituras e pregar as Escrituras, confrontando a sua consciência, quer você aceitar ou não. Isso não é um banquete para você se saciar. Isso é a comida, é o remédio que você precisa. E eles pregaram confrontando o pecado. Eles pregavam confrontando aquilo que Deus não aprovava em sua palavra. E por causa disso, meus amados irmãos, eles sofreram o quê? Perseguição, é claro. Se nós formos agradar a multidão, nós não teremos perseguições. Seremos flexíveis. Seremos amigos do povo, da multidão, para ter o quê? Credibilidade e reputação perante eles. Nós não temos que preocupar com essa credibilidade. Precisamos nos preocupar em pregar fielmente as sagradas Escrituras e confrontar a igreja da responsabilidade que cada irmão tem em viver segundo a palavra de Deus e com oração. Um evangelho, queridos irmãos, antitequalista, ele é irrelevante e promove um cristianismo fraco e vazio. Há muitas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mas que não conhecem nada acerca de Deus. Gera meninice, brincam com as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento acerca de Deus, acerca das Escrituras. Você pode orar, você pode ser cheio do Espírito Santo, busque a Deus, mas também busque o conhecimento para equilibrar os dois pontos. Nós precisamos de equilíbrio. E eles entenderam que a palavra é o ponto de equilíbrio. A palavra é o caminho que lhe mostra o que você pode fazer e o que você não pode. A oração é um sinal de dependência para Deus e que você está em contato com Ele, mas a palavra, ela te instrui, orienta você a fazer a vontade de Deus. E através dela, se negligenciarmos então a palavra, o que será da igreja? Se negligenciarmos a pregação da palavra e adaptar-se ao seu contexto, ao meu contexto, nós continuaremos com os mesmos problemas. Nós precisamos dizer: ei, a palavra de Deus não autoriza isto. Ponto, acabou. Ponto final. Os apóstolos
priorizaram a palavra. E preste atenção que agora a igreja primitiva estava tendo um conflito interno e não externo. E às vezes os conflitos internos dentro da igreja local deseja, ou seja, quer afastar o pastor, os obreiros, aqueles a quem Deus designou esta responsabilidade do seu ofício. Porque gasta tempo demasiadamente em conflitos, em coisas irrelevantes e insignificantes. Esquecem. Aí vai pregar, prepara na última hora. Vou ver o que é que Deus tem para falar aqui hoje. Não busca, não ora, não medita, não reflete, não tira tempo para refletir na palavra. Porque está entre conflitos locais para resolver problemas. E os problemas existem, mas temos que ter definição de prioridades para não afetar a palavra e a oração, que é a vida, a saúde da igreja. Segundo desafio, nós lemos que quando eles detectaram o problema, diagnosticaram que havia um problema, eles resolveram, mostraram a sua prioridade: pregação, ministério da palavra e oração. E agora, quem é que vai fazer? Quem é que vai suprir as necessidades das viúvas que não estão sendo supridas? Aí vem eles dizendo: escolham homens de boa reputação. E o segundo desafio é encontrar homens que tenham boa reputação. E aqui há 3 características que eles procuravam. Primeiro, na minha tradução diz que tenha bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 características para suprir uma necessidade da igreja local. Nós devemos zelar pela reputação, a nossa reputação. Precisamos ter o Espírito Santo de Deus e buscar a sabedoria divina. Agora, atenção, que nessa igreja já havia homens na igreja de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. O que é que eles estavam fazendo? Foi preciso surgir um conflito para eles entrarem em cena. Foi preciso acontecer um problema para eles surgirem. Muitas vezes nós, por vermos escândalos, problemas no mundo desta atualidade que vivemos, achamos que não há mais homens e mulheres prudentes, honestos, sinceros. Assim já pensava Elias: só eu fiquei. E Deus disse para ele: não, ainda há 7.000 que não prostraram. Há sempre pessoas de Deus que zelam pela a reputação e o zelo do Espírito Santo e a sabedoria de Deus. Há sempre pessoas dentro da igreja e fora dela com reputação. E vou dizer algo muito forte aqui para você. Charles Spurgeon, ele disse no seu livro Lições para
aparecer novamente. E ele continua, porque a imoralidade pública, na maioria dos casos, ainda que motivo de profundo arrependimento, é sinal de fatal de que a graça ministerial nunca fez parte do caráter daquele homem. Spurgeon estava defendendo a questão da reputação, de ter uma vida irrepreensível, em que nada o condene, para que você exerça o seu ministério e o seu ofício. E há sempre homens e mulheres na igreja que mantêm essa reputação. E Spurgeon disse nesse mesmo livro que há 3 minas que qualquer um de nós estamos sujeitos. Eu e todos nós aqui. Ele, mulher, fama e dinheiro. Ele considera esses 3 minas que qualquer pessoa está sujeito a cair, incluindo 7 pecados capitais, que vai culminar para este fim. E nós precisamos do Espírito Santo para mantermos uma comunhão pura com Deus. Para que quando nós lemos Efésios capítulo 4, nós entendermos que há uma maneira digna de viver. Paulo, ele escreve para Efésios o plano de salvação. E no capítulo 4, ele mostra dizendo: há uma maneira digna de viver mediante a vocação que vocês receberam. Nós temos uma maneira digna de viver. Você não pode viver da forma que você quer, e nem da forma que eu quero. Nós temos um padrão de vida. E esse padrão, como diz Paulo em Efésios, é para louvor e glória do nome de Deus. A sua reputação tem que louvar o nome de Deus. O seu zelo tem que glorificar o nome de Cristo. Veja para Jetro, quando ele chega até Moisés e fala: escolha homens capazes, homens tementes, homens honestos, para lhe ajudar nesse ministério. Porque o que você faz, Moisés, não é bom. E Moisés começa então a procurar homens capazes, tementes. Há sempre no nosso meio pessoas tementes a Deus. E a igreja vai alcançar, em nome de Jesus, porque ela é luz do mundo, ela vai alcançar a simpatia do mundo, mantendo como sal da terra, como uma boa reputação de Deus, unidade, comunhão, fidelidade, vivendo uma vida que agrada ao Criador. Nós temos que entender uma coisa: nós somos servos e vivemos para um Senhor, Cristo. A sua maior motivação deve agradar a Cristo. A sua maior motivação deve ser louvar a Cristo. Em palavras, em ação, em tudo que fizermos, devemos atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. E na igreja há homens cheios do Espírito, há mulheres cheias do Espírito com sabedoria. São essas 3 características que nós temos que perceber e olhar de maneira que possamos enxergar que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus, igreja, que coloca em nós o ponto de equilíbrio, que nos ensina. Porque essa atualidade que vivemos
está cheio de novidades, que está levando muitos que servem a Deus por falta de entender o propósito de Deus. Fazem shows, eventos, que não atribuem a glória para Deus, que não atribuem o louvor para Deus. Eventos de autopromoção, promove o seu nome, sua banda, mas não promove a glória de Cristo, não promove o nome de Deus. Esses são os desafios. Manter a boa reputação em um tempo onde o mundo está tentando apertar a igreja. Porém, a igreja, ela é triunfante, ela é poderosa, ela tem o seu Espírito está nela, o seu Espírito está conosco. E se nós não tivermos a sensibilidade do Espírito Santo, seremos levados pelas ondas que surgem nesta atualidade. Portanto, que a sua vida seja orientada pela palavra. Há muitas pessoas tomando decisões apenas com profecias. Deus me disse, Deus falou comigo. É importante, Deus fala, não temos dúvida disso. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. Aleluia. A maior verdade para si e para mim é a pureza da palavra de Deus. E muitos, por ouvir uma profecia e não analisar na palavra, acaba sendo enganado, confundido com a artimanha dessa atualidade. São esses os nossos desafios. Manter a igreja na palavra. Meus amados irmãos, há muitas pessoas que não lêem a Bíblia dentro da igreja. Há muitas pessoas que não oram dentro da igreja, não buscam a Deus, não tiram tempo para Deus e vivem uma vida rasa, sem conhecer de fato Deus. Tem tempo para tudo e aos poucos Satanás vai tirando, e quando perceber, pastor Márcio, já está muito longe. Para voltar é muito difícil. Paulo disse, eu não vim a vocês com poder de palavras. Cuidado com a persuasão. Cuidado. Porque nós temos que saber, Cristo crucificado, é Ele que orienta a sua vida. Você é a igreja de Cristo. Lá no seu trabalho, você tem que manter sua reputação. Lá no seu trabalho, você tem que glorificar a Deus. Na rua, você tem que glorificar a Deus. Aonde quer que nós estamos, temos que glorificar a Deus. Esses são os nossos desafios. Terceiro, e a igreja de Atos, no capítulo 6, depois disso, foi que aconteceu o crescimento da igreja. A igreja se expandiu. A igreja foi para um lado, foi para o outro, por causa da oposição e por causa da morte de Estevão. E após a morte de Estevão, Paulo, agora que era Saulo, encontra com Cristo, é convertido, Deus transforma a vida dele, o Evangelho transforma vidas, queridos.
Se a sua vida não está sendo transformada ao ouvir a palavra de Deus, alguma coisa está errada em ti. Mente cauterizada, orgulho, pecado, que não deixa que a palavra de Deus entre e mude a vossa situação. Terceiro desafio que nós temos: fazer discípulos. A Bíblia diz que no versículo 7, e a palavra de Deus se espalhava. Preste atenção, não é o meu nome que deve se espalhar, é a palavra de Deus, é as boas novas, é o Evangelho que tem que espalhar para alcançar toda a criatura, para que o homem pecador se arrependa do seu pecado e tenha acesso à eternidade. Fazer discípulos, a Bíblia diz aí, crescia rapidamente o número de discípulos, porque fazer discípulos é uma ordem de Jesus, e de fazer discípulos. E há muitos líderes que não têm preocupado com a sucessão, não preparam sucessores, acham que são insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele enviou o seu Filho, preparou 12. Vai, pregue, ensine outros, faça outros. Nós temos sim que preocupar em preparar discípulos, porque essa é a nossa maior missão. Não é segurar posto, não é segurar cargo, porque a função em si é maior do que o próprio cargo. E nós temos que entender essa verdade, preparar sucessores para o reino de Deus, para a glória de Deus, preparar pessoas que estejam prontas para exercerem o ministério. Sabe por quê? Quanto maior for o seu número de discípulos, maior será a sua colheita, será maior a multiplicação, porque discípulos gera outros discípulos. Mas entenda outra coisa: você não gera discípulo para te seguir, você gera discípulo para seguir Cristo. Eu sou um seguidor de Cristo, e eu devo mostrar, pela graça de Deus, o caminho. Eu sigo Ele, as ordens dEle, pela Sua palavra. Nós temos que fazer discípulos. Você tem que fazer discípulos que entendem a mensagem do Evangelho. Entenda, irmãos, essa verdade, porque nós estamos, e já Jesus disse isso, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. A obra de Deus está precisando de discípulos, pessoas cheias do Espírito, pessoas com boa reputação e pessoas com sabedoria. Porque pessoas como Estevão, a Bíblia diz que Estevão fazia prodígios e sinais e pregava o Evangelho, e por causa disso ele foi morto. Mas ele deixou para nós um legado de boa reputação e de exemplo de um homem de Deus. Exemplo de um homem cheio de Espírito, de boa reputação e com sabedoria.
E como é que você sabe que ele tinha sabedoria? Pela pregação dele. Leia o discurso de Estevão, e você vai ver que Estevão não era leigo, ele sabia o que ele estava falando. Existem muitas pessoas que nem sabem falar acerca do seu Deus. Liga para o pastor, liga para o fulano, liga para o Beltrano. Ele é que sabe responder. Essa é a função dele, esse é o cargo dele, ele é pago para isso. Queridos, nós estamos enfrentando muitos desafios nessa atualidade. A igreja tem sido banalizada pelo inimigo, e nós somos, e há muitos remanescentes de Deus na terra, igrejas que não se encurvaram ao sistema, como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar. Sabe o que é que falta em nós? Temor a Deus. Sabe por que José não falhou na casa de Potifar? Porque ele temia a Deus. Sabe por que Daniel propôs no coração não se contaminar? Porque ele temia a Deus. O temor. Existem pessoas que perderam de fato o temor a Deus. Perderam o juízo, perderam a razão, porque Salomão, um homem sábio, fez tantas coisas erradas, e no final ele disse: o fim de todas as coisas é temer a Deus. Nós precisamos ter medo do julgamento de Deus. Precisamos ter medo, porque sabemos que Deus é grande, poderoso e temível. Os deuses temem a Deus. Os espíritos malignos temem a Deus, reverenciam a Deus. Eles sabem quem é Deus. E nós que somos filhos, imagem e semelhança de Deus, muitas vezes viramos as costas para Deus. Falta temor no coração da igreja nesta atualidade. Se coloque sobre os seus pés. A oposição nasce, meus amados irmãos, para amadurecer a igreja e cumprir os propósitos de Deus. Deixe as lutas, deixe vir as perseguições. A igreja de Atos veio perseguições, veio oposições, mas a igreja triunfou. Por quê? Porque nada pode deter a igreja cheia do Espírito. E a igreja cresceu, foi até Roma. E Roma, na época deles, Roma era considerado o fim dos tempos, o lugar mais distante que poderia alcançar a capital romana. O Evangelho chegou lá. O Evangelho atingiu a maior cidade da época do século I, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Aleluia. E eles foram mortos. Pedro foi morto, Tiago, Estevão, todos eles. Mas deixaram reputação, zelo, cheio do Espírito Santo, e falavam com ousadia e com sabedoria.
Ah, meus amados irmãos, se nós recorrermos para as Escrituras e julgarmos as coisas pelas Escrituras, evitaremos muitos erros. Evitaremos muitos erros. Deixa de viver uma vida de fantasia. Já dizia um pastor puritano que o evangelho sem cérebro é o evangelho oco e vazio. Ou seja, um evangelho sem razão, sem consciência cristã, sem maturidade cristã. Conheça, examine a palavra, porque, irmãos, chegará tempos que você enfrentará grandes lutas, e se você não tiver a palavra e a oração, você não vencerá as perseguições, você não vencerá as lutas. O que sustenta o crente não é a profecia, é a palavra de Deus. O que sustenta o crente é a palavra de Deus e a oração. Feche os seus olhos que eu quero orar por você.